Bahia. Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou o Meu Bahia, o seu YouTube favorito. Família, é uma coisa que até o torcedor que não gosta do Rogério Ceni, não gosta do Cadu Santoro, mas tem que admitir, é que o planejamento do nosso tricolor de aço de 2026 até o momento está impecável. É líder absoluto no Campeonato Baiano, invicto, vai iniciar o Campeonato Brasileiro com a equipe principal descansada, tranquila para jogar. Óbvio, a gente queria contratações, ainda está com a janela aberta, não pode vir muitas contratações, mas o planejamento até o momento está excepcional, na minha opinião. Conseguimos ser líder com sub-20 jogando e com os reservas e os titular só treinando e já vai começar o Campeonato Brasileiro aí com o fôlego todo. Mas não é só eu que acho isso não, torcedor do esporte aí, meu parceiro Luiz Heitor aí que conhece muito, né? Ele admirou e elogiou bastante aí o planejamento do Bahia, que segundo ele, o Bahia, outro time do Campeonato Brasileiro do Brasil, não conseguiu fazer ainda em 2026. Mas, sem mais delongas, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. O planejamento do Bahia para começar 2026, para mim, foi espetacular. Posso ir além? Talvez nenhum time da Série A se planejou e executou tão bem um início de temporada, com a Série A começando daqui a um dia. Amanhã, na próxima quarta-feira, já começa o Campeonato Brasileiro da Série A. E você tinha que ter um planejamento interessante para dar ritmo de jogo para os garotos da base, dar ritmo de jogo para o time principal, dar ritmo de jogo para os reservas e, de certo modo, estar descansado. E o Bahia conseguiu fazer tudo isso. E o principal, né? Oportunizar, já diria Tite, os garotos da base. Gente, o primeiro jogo do Bahia esse ano foi contra o Jequié. E o Bahia colocou um time mesclado. E aqui, rapidinho, galera, aqui a gente tem que parabenizar o Grupo City e a diretoria. Aqui a gente tem que dar todos os créditos à diretoria do Bahia, porque é o seguinte, a maioria aqui desses jogadores, óbvio, já tinha alguns que já faziam parte da divisão de base do Bahia, mas muitos desses aqui foi contratado para a divisão de base pelo Grupo City e pelo Cadu Santoro. O Cadu Santoro, ele até deu uma entrevista falando um pouco sobre a divisão de base. E muitos jogadores que ele trouxe está aqui jogando, cara. E não é qualquer base. Não é você pegar, igual o Vitória achou que seria, né? O maior exemplo é o nosso rival. Ele pegou a base deles e quis botar para jogar, achando que estava preparado e não estava, né? Teve que botar rápido a equipe principal, porque senão não vai nem se classificar para a semifinal do Campeonato Baiano, que não é um campeonato tão qualificado, né? Então, assim, não é só pegar a base e jogar, tem que ter bons jogadores na base. Vários garotos da base, Fred, Jota, Pedrinho, Cauê, Juan Pablo e Del. São 6 jogadores da base no time titular contra o Jequié. E aí você tem 5, 6, 7 garotos da base no banco de reservas. Mas ao mesmo tempo você tem o João Paulo, Marcos Vitor, Luiz Gustavo, Zé Guilherme, Rezende, que são jogadores do time principal que estavam sendo utilizados ali no início da temporada numa mescla. Para tudo, para você oportunizar os garotos da base, potencializar os garotos da base. Eu acho que você, por exemplo, potencializa um Jota, um Juan Pablo, por exemplo, um Fred, com os jogadores do time principal. Com o Marcos Vitor na zaga, com o Canu na zaga, com o David Duarte, por exemplo, do que bota 20 garotos da base aí, o sub-20 todinho, dane-se e vai assim mesmo de todo jeito, bota o técnico do sub-20 e tá tudo certo. Eu sou mais favorável a essa ideia de mesclar parte dos reservas com parte da base do que propriamente atolar 20 garotos da base no time e seja o que Deus quiser. Eu sou muito favorável a essa ideia aí e o técnico Rogério Ceni estava lá comandando o time na área técnica. Já o Sport, por exemplo, o Sport colocava todo o sub-20. O Sport colocou todo o sub-20 nas 3 primeiras rodadas do Pernambucano, que era de um risco grande. Já muito parecido com o que o Vitória fez. O Retrô e Náutico. Poderia perder 2 jogos, perdeu um de goleada pro Náutico, poderia perder pro Retrô, mas os garotos até surpreenderam. E eu fui contra muito essa ideia de colocar todo o sub-20. Cara, faz uma mescla. Coloca 5 do time principal para ser incorporado aos garotos da base ali, ao time que vai jogar com a base, porque tu pode potencializar um pouco mais a base. E aí, assim, quando a gente olha para a sequência da temporada do Bahia e você sobe aqui para os jogos em sequência, depois o Bahia pegou o Bahia de Feira, pegou o Galícia, pegou o Barcelona de Ilhéus e tudo mais, você vê um Bahia cada vez mais incorporando jogadores do time principal ao time titular no Campeonato Baiano. Nesse primeiro jogo foi praticamente, no segundo jogo foi praticamente ainda a repetição
do primeiro jogo. Mas no terceiro, você já viu vários jogadores do time principal sendo incorporados aí no time titular. E aí, como eu tô falando, o Bahia não está desgastado, cansado, não. Os titulares já jogaram 4 jogos. Não, não tem isso. Ó, esse aqui já foi o penúltimo jogo, basicamente. Antepenúltimo jogo antes do Bavi, né? O Bahia contra o Galícia já estava com Ronaldo, Roman Gomes, Gabriel Xavier, Canu, Iago Borducha, Azevedo, Eric Nestor, Cauli, Michel Araújo e Juan Pablo. Apenas 2 jogadores da base no time titular. Depois pegou o Barcelona de Ilhéus com o time 100% titular. E aí meio que poupou contra o Vitória agora há pouco. E, pô, botou basicamente o time bem mescladão, bem mais reserva do que titular, né? Bom, vocês estão vendo aí. A garotada da base, que basicamente fazia parte de 80%, 70% dos relacionados, boa parte já saíram. E agora já é o time principal jogando. E aí eu vou pegar aqui rapidamente o Barcelona de Ilhéus. E o Bahia foi empilhando vitórias, né? Empilhando vitórias e boas atuações e goleadas e tudo mais. Não é à toa que é o líder do Campeonato Baiano de forma disparada. Aí pegou o Barcelona de Ilhéus, time titular 100%. Esse é o time que deve iniciar a Série A. Ronaldo, Gilberto, David Duarte. A gente aqui para essa parte aqui, né? Curioso, porque eu vejo muitos torcedores reclamando quando o Bahia contrata um jogador que é um pouco salgado no valor, né? Caro. O Bahia contrata ele para divisão de base, né? Para base. E aí o cara fala assim, pô, tem que trazer pro principal, não só para base. Eu entendo esse torcedor que quer contratações, né? Ali de parar o aeroporto pro principal. Mas isso é importante a gente trazer para divisão de base, porque o nosso calendário é calendário de maluco. Então você tem que ter ali um plantel de jogadores que sejam qualificados, cara. E esses jogadores no futuro vão implementar o time principal, como foi o Del fazendo gol agora no Vitória, o Juan Pablo que fez gol, o Thiago que destruiu na Copa do Nordeste no ano passado, né? Então assim, o Grupo City, eu dou parabéns a eles, e aí eu tiro o meu chapéu, como ele lidar com a divisão de base, ou como ele cuida da divisão de base. O Cadu Santoro falou muito disso na entrevista dele, o ESPN, o quanto ele cuida, né, e trata bem ali a divisão de base para dar bons frutos, entendeu? Domingo, Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir, Pulga e William José. E vários garotos da base aqui no banco de reservas para entrar no segundo tempo. Cara, e mais uma vez, tudo que eu estou falando aqui é o combo geral de um bom planejamento voltado para a garotada da base, que vai continuar recebendo oportunidades no Campeonato Baiano. Não é porque agora que o time titular começou a jogar que a partir de agora a base vai ser escanteada. Não, pô. Vai ter jogo quarta no Brasileirão, domingo Campeonato Baiano. Então, naturalmente, o Bahia vai tendo uma mescla ali de jogadores da base / reservas para jogar o Campeonato Baiano. E o time 100% titulado principal vai jogar a Série A, que é o campeonato mais importante, é evidente. E o meu ponto, mais uma vez, é esse, tá? Como eu já falei no início do vídeo. O Bahia oportunizou a base, deu o espaço para eles jogarem, se destacar, deu o ritmo de jogo para os reservas, deu o ritmo de jogo para os titulares, e ninguém tá muito desgastado, não. Vai 100% pronto para enfrentar o Corinthians lá na Vila Belmiro. E o Bahia pode até vencer o jogo. E aí, ó, no último jogo contra o Vitória, o Bahia foi com um time extremamente, entre aspas, esfacelado para pegar o Vitória. Só tinha 3 titulares absolutos mesmo. Alexandre, Ademir e Ronaldo. Roman Gomes, não sei se vai ser o titular absoluto ou se vai ser Gilberto. Aí eu não sei qual é a decisão de Rogério Ceni. Bom, de certo modo, ainda assim só seriam 4 titulares. Então, mostra o poder de fogo do Bahia nessa temporada. De certo modo, tá melhor do que o ano passado. Não acho que tá muito melhor, não. Deveria ter mais umas 2, 3 contratações ali de maior peso pro ataque, inclusive meio campo e ataque. Mas, enfim, vamos ver o que é que o Rogério Ceni vai extrair. É isso aí, galera. Interessante, né? Você vê que torcedores aí, rivais, né, do esporte, estão se admirando com o que o Grupo City, o planejamento do Grupo City, está fazendo no Bahia. E é de dar parabéns, irmão. A gente até, eu mesmo aqui, eu critico pra caramba que o Grupo City, que a gente não ganhou títulos grandes, que o Bahia era pra ter feito mais contratações nesse início de ano. Eu tô criticando sempre, mas o planejamento dos caras tá muito bom, cara. Desde o ano passado, a gente ganhou a Copa do Nordeste com a equipe alternativa. Naquela Copa do Nordeste foi falado que aquela equipe venceu o Vitória. E aí o torcedor do Vitória tirou sarro que a gente torceu porque eles foram eliminados e não pegou a gente na final por confiança. E a gente pegou ele domingo com a equipe alternativa e venceu, como a gente mostrou que ia vencer lá também, né? Porque aí que o Grupo City, ele conseguiu montar uma equipe boa pro baiano,
uma equipe boa para a Copa do Nordeste e uma equipe boa para o Campeonato Brasileiro. Óbvio, a gente quer uma equipe excelente no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil para a gente tentar buscar o título nacional tão esperado pelos torcedores. Mas que o planejamento do Grupo City está de parabéns, está. Esse ano, principalmente, a gente montou uma equipe, a gente não vai disputar a Copa do Nordeste. Mas esse ano a gente tinha aí capacidade de ter uma equipe sub-20 barra ali reserva no Baiano, uma equipe alternativa os reserva imediato na Copa do Nordeste e os principais no Campeonato Brasileiro, tranquilo, porque os 3 times do Bahia é de tirar o chapéu e está de parabéns. Tinha falado isso no jogo do Campeonato Baiano desse ano, no início, que eu falei que mesmo tendo tantos jogadores sub-20, o Bahia conseguia mostrar o mesmo estilo de jogo que a equipe principal mostra. Conseguia fazer o mesmo esquema tático, o mesmo jeito de jogar. Se a gente não olhasse os nomes, a gente podia até, óbvio, que não com o mesmo futebol, mas o jeito, o esquema, a gente podia até confundir com a equipe principal, porque joga do mesmo jeito. E isso também é mérito do Rogério Ceni, que começou treinando a equipe sub-20 no Campeonato Baiano. E isso aí a gente tem que tirar o chapéu. Eu digo aqui direto, o Rogério Ceni é muito teimoso, para mim tem várias falhas, mas essa decisão dele de começar treinando a equipe sub-20 no Campeonato Baiano foi uma das melhores ideias que ele teve aí, desde quando chegou no Bahia, depois dele contratar o Everton Ribeiro, pediu o Everton Ribeiro. Mas essa é só a minha opinião, achei legal a gente estar sendo aí reconhecido, né, na mídia aí dos rivais, e eu acho que o Bahia está em um bom caminho, né? Óbvio que a gente quer títulos, que a gente quer o título mais rápido, mas que está em um bom caminho para se tornar uma potência aqui no futebol brasileiro. Isso aí é indiscutível, cara. Isso é indiscutível. Mas isso aí, já deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.